Recebendo aqui no Rádio Revista a Tânia Mara Poppemeyer, que é coordenadora aí do Sinceb, para falar de um vídeo que está circulando pelos grupos de WhatsApp e que foi postado anteontem, só para confirmar, ontem, onde a Tânia fala em situação de assédio moral, né? Também de profissionais da área, de profissionais da prefeitura, profissionais do serviço público aqui de Brusque, onde ela coloca que ela sabe que existem profissionais que é uma minoria, mas que não trabalham adequadamente, enfim, a carga de horário. E eu tomei conhecimento, Tânia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu tomei conhecimento, deixa eu até abrir aqui onde eu fui buscar informações, quando você fez, quando me passaram um vídeo, aí eu comecei a tomar conhecimento da dificuldade que se tem agora de contratar por conta da lei eleitoral, que aí não consegue repor, do número de funcionários públicos que adoeceram, estão em tratamento e aí estão afastados, enfim. E culminou também com uma situação que aí, lógico, não tem a ver com o teu vídeo, mas com a decisão que foi tomada anteontem pela Secretaria de Educação do afastamento de 3 funcionários lá na escola de tempo integral do EMA2. Então, enfim, toda essa situação eu gostaria de debater contigo, mas começando exatamente o que provocou a sua fala naquele vídeo para os servidores públicos. Bom dia, Dirley, bom dia, ouvintes. O sindicato está sempre defendendo os direitos e a qualidade de trabalho do servidor público. E tem uma demanda bem expressiva no sindicato da atitude de alguns diretores. Você deve lembrar que no final do ano e início desse ano foi feita eleição para diretores de escola. Existe uma legislação municipal que contempla essa situação. Só que alguns diretores, pessoas não preparadas para serem gestores, acabaram ganhando essa eleição, né? Tinha uma banca. E aí eles estão achando que estão acima do bem e do mal. De que forma? Eu fui eleito por 4 anos, quem manda sou eu, ninguém me tira daqui. E não é bem assim. Quando foi criado a legislação de gestor público escolar, existem critérios, existem descrição de funções e que serão avaliados anualmente, esses diretores, pela comunidade escolar. E, se o caso for necessário, haverá um PAD, uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, e dependendo do resultado desse PAD, esse servidor pode ser exonerado do cargo de diretor. Então, eles pressionam, como eu disse no vídeo, graças a Deus é a minoria, eles pressionam os servidores que vêm aí, já aproveitando o gancho da tua fala dos afastamentos. Desde a pandemia, os servidores e trabalhadores, de um modo geral, ficaram doentes psicologicamente, emocionalmente. E quem trabalha numa escola com crianças tem que tem que ter condições para fazer esse trabalho. E alguns diretores estão agindo de forma pressionando, exigindo, sendo autoritários. E a fala mesmo, quem determina aqui sou eu, e eu estou eleito por 4 anos e ninguém vai me tirar daqui. Então, assim, quando existe esse abuso de poder de alguns diretores e que acaba desencadeando situações conflituosas no ambiente de trabalho, acaba criando-se divisão de grupos, porque alguns diretores privilegiam algumas pessoas. Até hoje está saindo outro vídeo. Ah, é? Uhum. E que fala também da postura de alguns diretores. E acaba prejudicando e adoecendo os servidores, que não conseguem fazer o seu trabalho da forma que tem que ser feito. Existe no trabalho do professor, que esse vídeo de hoje fala sobre a hora-atividade, onde a legislação federal garante que o professor tenha 13 horas e 33 minutos de hora-atividade. O que seria isso? O trabalho na unidade escolar sem a presença do aluno, para onde ele vai desenvolver os projetos, corrigir atividades, atender pais quando for necessário, e
pela falta de profissionais, em alguns casos, esses professores estão sendo prejudicados. E o diretor diz que o professor está devendo horas para a escola, por conta de ter ficado doente, levado atestado. E a legislação federal não tem essa previsão, nem a nossa municipal tem essa previsão. Então aí tem diretor, sim, abusando do poder que foi concedido a ele e não tendo a capacidade de ser um gestor. E acaba enfiando pés pelas mãos, como a gente costuma dizer. Agora, Tânia, só uma coisa. Então, você está dizendo que essa questão é determinada pelos diretores de escolas, mas isso não deveria ser trabalho, essa questão de horas, por exemplo, atestado, isso não deveria ser algo tratado pela Secretaria de Educação e não pelo diretor de escola? Assim, o primeiro ponto onde se chega a situação é na escola, porque é onde o professor está trabalhando. Mas quando há um afastamento, essas coisas assim, eu penso até numa visão, até como se fosse uma empresa, uma visão de RH, isso não deveria ser comunicado para a Secretaria de Educação resolver isso? Assim, quando são pouquíssimos dias, porque às vezes o professor pega 1, 2 dias, mas tem escolas grandes que acaba tendo 5, 6 profissionais naquele dia com algum problema. Claro, concordo contigo que toda a situação deve ser reportada, né, a secretaria que ela pertence, mas muitos resolvem ali de ter esse poder de fazer como ele quer. Então aí acaba. E qual é o papel do sindicato nisso? Eu sempre digo aos profissionais da educação, os professores, faça ouvidoria quando estiver errado e comunique ao sindicato que o sindicato oficializará o município. Aí não vai haver esse desencontro de informações que a secretaria competente não tenha conhecimento do que está acontecendo. E sobre o concurso público da educação que foi feito recentemente e tudo mais, como é que está o andamento disso, do chamamento dessas vagas, enfim, do concurso? Eles estão sendo chamados. Estão sendo chamados? Estão sendo chamados, agora vão ser chamados mais uma turma. Já saiu, inclusive, o edital de convocação desses servidores para estarem se apresentando exames que são necessários e encaminhando toda a documentação necessária. E desta vez, o município, uma atitude elogiável, ele está fazendo uma formação para esses novos profissionais, porque existe uma diferença muito grande trabalhar na iniciativa privada e no setor público. Então, para conhecer o que é o setor público, nada pode acontecer que não esteja previsto em lei, enquanto que na iniciativa privada quem determina é o dono da empresa, é o gestor da empresa. Ele não tem uma lei que diga assim, só pode fazer se tivesse, claro, existe a CLT, que tem direitos trabalhistas, mas quem determina a organização da empresa, no caso, é o dono, é o gerente, é a pessoa responsável. O gestor. O gestor. E no serviço público, o gestor não pode fazer nada que esteja fora da lei. Tem que estar previsto em lei municipal. Eu recebi informação também que esse trabalho do professor que tem que alimentar o sistema online, né, eu recebi dessa forma, que isso acaba ocupando esse tempo da hora atividade do professor, e que houve inclusive uma reunião, ou existem reuniões aí que a chamada roupa suja se lava em casa, né? Isso foi levantado, que tem informações que são alimentadas que na verdade são desnecessárias, são coisas que ocupam o tempo do professor, certo? Que poderia ser ocupado de outra forma e que não agrega dentro do ensino, foi o que me disseram. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, porque isso aí estaria sugando a hora atividade do professor. Sim, essa demanda também existe, de muitos projetos com relatos lançados no Professor Online desnecessários e que acaba sobrecarregando o profissional, o professor, que ele não consegue planejar ou fazer um outro procedimento que seja da função dele. E esse professor online, uma outra grande dificuldade é que as escolas nem todas estão preparadas para os professores estar cumprindo no seu ambiente escolar, com computadores,
espaço adequado, porque não adianta eu botar um computador ou dar um notebook lá na hora do refeitório para o professor estar preenchendo o que ele tem que preencher. Ele precisa de concentração, ele precisa de um espaço adequado para isso. Mas existem sim, eles estão sobrecarregando o professor no lançamento de informações que muitas vezes são desnecessárias, sim, onde o professor não consegue cumprir com aquilo que ele se planeja para fazer na hora de atividade. Porque a hora de atividade foi criada porque o professor não leve serviço da escola para fazer em casa. Que ele tem este tempo no ambiente escolar, porque em casa ele, vamos dizer assim, que acarretaria a hora extra, né? Porque ele estaria trabalhando fora do seu horário de trabalho. Então, por isso foi criada a hora de atividade. E quando ela não é cumprida, sobrecarrega o profissional. Nesse caso específico dessa escola aí, desse processo, o que o sindicato está acompanhando nesse caso específico? Deixa eu só, junto com a pergunta do Rodrigo, deixa eu só colocar mais uma situação relacionada a isso que o Rodrigo está trazendo. E aqui nós não estamos buscando justificativa, né, para esse caso, que está sendo feito o levantamento por parte da prefeitura. Mas a informação que eu obtive é que há necessidade de mais pessoas para trabalhar com esse transtorno de espectro autista e de hiperatividade também, de alunos com hiperatividade. É o chamado professor 2, né? Exato. Que existe essa ausência, essa falta de professor, e isso teria culminado com essa situação que não se justifica, né? Que se apurar realmente aconteceu lá no EMA 2. Então vamos por parte nessas duas colocações aí. Dividir por parte. O município tem no nosso estatuto a previsão de instaurar processo administrativo disciplinar, podendo ser de exoneração, quando chega a demanda à prefeitura que ela encaminha para isso. No estatuto a previsão é de uma comissão formada por servidores efetivos estáveis, e essa comissão são 3 servidores e um deles é indicado pelo sindicato. Certo. E ali tem todo um procedimento. É instaurado. E foi isso que a administração fez diante desta denúncia. Então, ela instaurou para averiguação. Que até que se prove, ninguém é culpado, né? Mas existiu sim, é o que eu falei, existiu a necessidade da família de fazer essa denúncia para a Secretaria de Educação e a Secretaria pedir que isso seja verificado de fato, para ver o que acontece. Ou que se apura, né? Dessa situação. Um ponto que pode culminar, eu vejo que são duas coisas bem diferentes. Existe a falta de profissionais preparados para trabalhar com crianças autistas, com TDAH? Existe. Existe sim. Hoje o monitor, ele não está preparado para atender, na maioria das vezes ele não está preparado para trabalhar com essas crianças, que o município não tem professor 2, é monitor. E existe polos de AEE, que são as escolas, são polos para atender essas crianças, onde tem um profissional que ele faz um rodízio, digamos assim, em algumas escolas onde tem esses problemas. Por exemplo, a Georgina, a cerâmica, é um polo, né? Então, existe um profissional especializado para atender esse polo. E hoje em dia nós vimos aí que existe um grande número de crianças autistas, e a criança autista nível 3, ela é uma criança difícil de trabalhar. Ela não é que ela seja mal educada, não é que ela seja a família, não. É em função do problema real que ela tem. Problema de saúde que é diagnosticado. E para essas crianças tem que ser um profissional experiente, ou não necessariamente só experiente, mas que tenha formação para isso. Uma qualificação melhor. Uma qualificação melhor, seja qualificado. Hoje não tem. Hoje o município não oferece esse profissional, não existe. Ele existe um por polo. Por mais de uma escola. Então ele faz, digamos assim, segunda e quarta ele trabalha na escola X, terça e quinta em outra escola. É mais uma supervisão do que propriamente o trabalho na massa. Ele acaba dando algumas orientações ao monitor que não tem formação para isso. E realmente... Mas o monitor nem treinamento tem, ou ele tem um treinamento para isso? Assim, digamos que pinceladas, mas não é uma formação adequada.
Quem é que fiscaliza isso? Deveria ser a Secretaria de Educação. Porque o que você está dizendo, eu penso que é grave. Ora, você ter um profissional, como foi dito aqui, que tenha que ser qualificado, que tenha que ter uma especialização nessa área, para você atender de maneira, sei lá, de rede, vai numa hoje, não, esse tem que estar ali. Não, este profissional que atende, ele tem qualificação. Sim, eu digo, mas ele tem que ficar saindo e agendando atendimento, é complicado, né? Sim, essa deficiência que existe na Secretaria de Educação de Brusque, não só Brusque, tá? Dos 3 municípios que o Sinceb tem base. Isso acontece em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Só que como Brusque é uma cidade muito maior, existe um número muito maior de alunos, então é mais fácil de identificar esses casos. Os municípios, muitas vezes, por quererem economizar, pagam um monitor em vez de pagar um profissional que tenha formação na área. Então, o monitor ele é um cuidador da criança. Ele tem a exigência dele, do monitor, é ensino médio. Muitas vezes ele tem 17 anos, 18, saindo do ensino médio e se depara com uma situação dessa, onde ele vai ser monitor de uma criança que ele tem que estar acompanhando, ele tem a orientação desse profissional capacitado, mas que é para um determinado núcleo e que fica deficiente, sim, esse atendimento. Aí você não acha que o próprio monitor também teria que ter uma qualificação, então? Sim, ele deveria estar bem preparado para trabalhar com essas crianças, específico com essas crianças. Porque do jeito que você está falando aí, eu estou entendendo assim que é simplesmente alguém que olha, que... Cuida. Um cuidador de crianças. Eu não desconhecia isso, Rodrigo. Né? Assim, o monitor, qual é a função dele de um modo geral? O monitor escolar, né? Certo. Aquele que está dentro da escola. Ele auxiliar o professor quando tem necessidade. O professor sai para atender um diretor. Leva a criança ao banheiro, em berçário, e faz a troca de fraldas, auxilia na hora da alimentação da criança no intervalo. Essa é a função do monitor. Claro, tem outras também, mas vamos dizer assim, basicamente se resume nisso. Então, ele está ali para auxiliar o professor, porque uma turma de 20 crianças, onde tem 1 ou 2 com autismo, o professor não consegue fazer um trabalho dentro da sala de aula que deveria fazer. Porque o autista, dependendo do grau, ele precisa de um atendimento mais específico. E o monitor é quem faz, às vezes tira a criança da sala porque a criança com autismo, o espectro autista, ele não consegue ficar em ambiente fechado por muito tempo, ou onde tenha muito barulho. Então, ele tem necessidade, o monitor, muitas vezes, de retirar essa criança da sala, para acalmar essa criança, para tentar buscar esse equilíbrio, vamos dizer assim, né? Para que o trabalho possa acontecer. Quero voltar mais uma vez a essa questão envolvendo os professores afastados por questões de saúde e atestado médico, né? Essa situação do remanejamento dos profissionais, existe isso? De você tirar um profissional de determinada escola e aí, pela falta do outro, você acaba designando aquele professor da escola A para a escola B. Existe descontentamento do professor sobre isso ou isso não pode? Isso não pode. Mas acontece? Aqui em Brusque? Não? Ou é dentro da própria... É dentro da própria escola. O remanejamento ali dentro. Dentro da própria escola, não é fora. A nossa legislação, o Estatuto do Magistério, ele prevê que o professor seja efetivo na unidade escolar. Então, ele só pode sair daquela unidade escolar se ele solicitar. Tá. Quando ele entra no município, ele já escolhe a escola X. Então, ele só sai dali. Anualmente existe um processo de remoção. Se ele tem vontade de ir para uma escola mais perto, se houver vaga, ele vai solicitar. Mas, fora isso, a Secretaria de Educação não pode ficar remanejando profissionais de uma escola para outra. É interno. A não ser que haja de comum acordo que o professor deseja, a secretaria precise
Aí ok, mas tem que ser os dois de comum acordo. Acontece internamente. As escolas têm o professor regente, que é aquele responsável por cada turma, e tem o professor que é chamado de professor hora-atividade. Que esse professor, ele está para cumprir a hora-atividade do professor regente. Quando tem projetos, quando tem algum trabalho diferenciado na escola, geralmente é feito por esse professor hora-atividade. Ele tem que ser professor, ele tem que ter formação, não pode ser monitor. Então, o que acontece? O professor se ausenta por atestado, certo? O professor hora-atividade, que ele faz hora-atividade, cumpre hora-atividade na turma, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. O professor regente faltou, geralmente os diretores pegam esse professor hora-atividade e colocam no lugar daquele professor que faltou, deixando as outras turmas sem a hora-atividade daquele dia, que é a hora de se planejar, de se organizar e fazer o que eles têm que fazer, porque está previsto em lei. Agora entendi. Para finalizar, deixa eu perguntar para você sobre qual a solução, então, nesse momento de eleição, que você não pode contratar, para ocupar ou buscar resolver essa falta de profissionais. Assim, ó, que pode acontecer exatamente nesse momento. Mas só uma coisa, mesmo no período eleitoral, o chamamento do concurso público pode acontecer? Pode, porque ele foi homologado e divulgado, o edital já tinha previsão de vagas a serem escolhidas. Então ele foi homologado antes do período que impedia. Então essa já é a tua resposta. Sim, isso para quem fez o concurso público. Para processo seletivo, daí não. Aí o município não pode abrir um processo seletivo durante o período eleitoral. E nós temos hoje a maior parte, 50% ou mais, 60%, 65% de professores em contrato administrativo, que era o antigo ACT. E mesmo com o concurso, essa demanda não está conseguindo ser suprida. Então, acabam-se contratos, pessoas se afastando, e o município não pode chamar, além daquilo que está previsto no edital durante o período eleitoral, e não pode abrir processo seletivo para novas contratações. Então, existe uma dificuldade? Existe. Mas assim, tem como organizar isso? Tem. Nós temos escolas com diretores, eu sempre digo assim, que são gestores natos. Ninguém fica sem hora-atividade. A falta de professores não prejudica o andamento da escola, porque esse gestor, ele consegue organizar as coisas com o seu grupo de docentes de uma forma que ninguém sai prejudicado e ninguém fica descontente. É isso que está faltando na maior parte dos gestores. É saber fazer o trabalho dentro da unidade escolar e trazer e dar o que é garantido por lei ao professor, mas se organizar numa necessidade, eventualmente. Nenhum professor se negará de contribuir para que aquilo aconteça, desde que os direitos deles sejam respeitados. Muito bem. Tânia, muito obrigado. O tempo é nosso adversário aqui, nós temos mais uma entrevista e agradeço, acho que conseguimos aí mais ou menos trazer tudo que originou por parte daquele seu vídeo, que me chegou esse vídeo, até pensei que fosse um fake news, né? Hoje em dia a gente tem que ou algo que já tivesse acontecido, por isso que eu chamei você. Muito obrigado, Tânia. Obrigada, Dirley, sempre à disposição, quando precisarem, pode contar comigo.